E os últimos versículos do mesmo capítulo, que Terá vai morrer em Harã. Então Terá, ele coloca no seu coração o desejo de parar a sua caminhada em Canaã, porém ele não consegue cumprir o seu objetivo. E a Bíblia Sagrada vai falar para nós, Estevão, quando estava ministrando a palavra perante o Sinédrio, onde estava ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo traz a revelação para Estevão que Deus havia visitado Abraão ainda na terra de Ur dos Caldeus. Então nós vamos ver que Deus começa a visitar e a falar com Abraão na terra de Ur dos Caldeus. E a palavra que Deus fala para Abraão é: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Analisando e examinando a escritura, Abraão ouve a palavra de Deus, mas ele não obedece de imediato, porque Estevão tem a revelação que ele ouve a palavra de Deus estando ainda na terra de Ur dos Caldeus. Porém ele não obedece de imediato. Para ele poder sair do meio da sua parentela, do meio da casa da sua família, do meio do seu pai, a Bíblia vai falar que Deus permite que seu pai Terá falece. Então, com a morte de seu pai, Abraão resolve então obedecer à voz de Deus. Coisa triste é quando nós queremos obedecer à voz de Deus, quando Deus permite um vento, algo acontecer nas nossas vidas para podermos obedecer. Obedecer à voz de Deus antes de acontecer algo é melhor ainda para nós. Quem sabe, amigo, irmão querido, ouvinte da palavra de Deus, Deus já tem falado ao teu coração dentro de uma palavra, quem sabe dentro de um sonho, dentro de uma visão profética. E eu venho através da palavra trazer ao teu coração: não espere o vento soprar, Deus permitirá algo contrário para que você obedeça à voz do Senhor. Porque quando Deus fala, a palavra de Deus é imutável, é inerrante. Quando Deus fala, o propósito que Ele tem é que cumprir, ainda que permita o vento soprar, para que Ele cumpra o propósito, a palavra que Ele liberou dele através da sua vida. E a Bíblia então vai dizer que Abraão, depois que o seu pai falece, então resolve agora obedecer à voz de Deus e sair do meio de sua parentela. Porém, ele não sai sozinho, ele leva quem não era para levar. A Bíblia vai nos revelar que ele leva Ló consigo. E a Bíblia então vai dizer que Deus o permite, a intenção de Abraão. E a palavra vai dizer que Abraão vai então agora visitar a terra do Egito. E neste momento que Abraão chega à terra do Egito, está acontecendo uma grande fome, uma grande crise. Note o percurso da vida de Abraão. Mas eu aprendo algo com Deus através da palavra na vida de Abraão. Quando a bênção está sobre as nossas vidas, não há crise que impeça o propósito e o chamado de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de uma grande crise sobre o mundo, sobre a cidade em que nós estamos vivendo. Mas se a bênção de Deus está sobre você, fique tranquilo que esta crise tem tempo de validade para terminar. Porque Deus tem um propósito e o seu propósito não é quebrado por momento de crise. A crise serve para nós obedecermos e reagirmos de maneira correta na presença do Senhor. A Bíblia então vai dizer que Abraão desce ao Egito, e ali então ele vai ter que agora esconder que Sara era sua mulher. E com isso a Bíblia vai dizer que Deus então vai ferir. Deus visita então os cidadãos daquela cidade e permite que Abraão saia ileso, porque o propósito que Deus tem na vida de Abraão é maior. A Bíblia vai dizer então que lá na frente, a pessoa que ele leva com ele, que é Ló, então Abraão começa a enriquecer. Abraão começa a enriquecer porque a palavra de Deus vai dizer que a bênção de Deus é quem enriquece. Eu fico muito preocupado de pessoas que tentam buscar riqueza aonde a bênção de Deus não está. Quer ser um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida,
em toda a sua vida é que a bênção de Deus esteja sobre nós, porque é a bênção de Deus que enriquece. Note que Abraão, estando no Egito, no momento de grande crise, no momento de fome, a Bíblia vai dizendo que Abraão vai enriquecendo porque a bênção de Deus está sobre Abraão. E a palavra de Deus então vai dizer que lá na frente Abraão começa a crescer muito e vai haver uma grande contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E por causa desta contenda, isto acontece porque Deus fala para Abraão para ele sair do meio da terra e do meio da parentela. Porém Abraão cumpre pela metade, ele leva então Ló. Então Deus permite uma crise, um momento de discussão acontecer para que Abraão entenda que o que Deus tem é com Abraão e não com sua família. E nós precisamos entender. Eu sei que é bom nós ter a bênção dos nossos pais, dos nossos familiares, mas há um propósito de Deus na sua vida, que é você que tem que vivenciar, porque Deus te chamou, Deus te escolheu para um propósito. E se a ordem de Deus para você é sair do meio da terra e do meio da parentela de pessoas que não contribuem para o propósito de Deus, é melhor obedecer, porque se não obedecer, Deus permite um momento de crise, um vento, para que possamos entender que o que Deus tem é muito maior do que estar perto da família. O propósito de Deus é tão imenso que a Bíblia vai dizer que o que Deus tem para nós é maior do que nós imaginamos. Os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. Então é melhor obedecer à voz de Deus do que passar por um momento de vento para entender e obedecer à chamada de Deus. E a palavra vai dizer então que Abraão permite que Ló escolha um caminho para ele seguir. E a Bíblia vai dizer então que Ló escolhe o caminho, aparentemente o melhor, as verdes campinas. Mas como a bênção está sobre Abraão, não importa o lugar em que Abraão esteja, se a bênção estiver, Deus faz Abraão prosperar, Deus faz Abraão enriquecer, porque não é o lugar. E quantas pessoas da cidade de Sonora fica no seu coração imaginando: eu vou embora, eu tenho que sair daqui porque este lugar não vai mais adiante. Mas se a bênção de Deus estiver sobre você, fique nesta cidade, porque Deus te fará prosperar e o propósito de Deus na sua vida se cumprirá e o nome de Deus será glorificado. E a palavra de Deus vai dizendo que Deus vai fazendo promessas a Abraão, Deus vai enriquecendo, vai abençoando Abraão. E no capítulo de número 17 tem um texto que me chama a atenção, que Deus então vai ter agora uma conversa particular com Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão e Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. No original, esta palavra ser perfeito é ser desapegado. Então Deus estava falando para Abraão: anda na minha presença. Eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, aquilo que pode fazer todas as coisas. E Deus fala para Abraão: porém, seja desapegado. E Jesus vai nos ensinar que nós temos que desapegar das coisas e andar na presença de Deus com o coração inteiro voltado para Ele. Buscar primeiramente o seu reino, porque Deus conhece a nossa necessidade, Deus conhece o que nós anseiamos. Mas se nós andarmos na presença de Deus com o coração desapegado das coisas da terra, o nome de Deus será glorificado e a nossa necessidade será suprida por Deus. É por isso que Deus fala para Abraão: anda na minha presença e seja desapegado. Por um momento Abraão não entende isso, porque então a palavra vai correndo sobre a vida de Abraão. E Abraão então resolve, Deus chama Abraão novamente e promete a ele um filho. E o desejo de Abraão era ser pai, era ter um garoto para quem pudesse deixar a herança. E quando o filho nasce, o coração de Abraão fica tão apegado a Isaac, que Deus não
Deus olha para Abraão e disse: não, Abraão, eu falei contigo antes, anda na minha presença e seja desapegado. Estou vendo que o teu filho está ocupando o meu lugar. A Bíblia vai dizer que quando Isaac nasce, depois que ele é desmamado, Abraão faz um grande banquete. Note a felicidade, a alegria de Abraão. O coração dele estava tão apegado a Isaac que Deus então permite a vida de Abraão continuar caminhando, mas chega um determinado dia em que Deus fala, no texto em que nós lemos: Abraão, eu te disse para você andar na minha presença e ser desapegado. Eu imagino que Deus vai provar agora o coração de Abraão para ver onde realmente o coração de Abraão estava, porque Deus vai pedir a Abraão, e nós sabemos que Abraão tinha 2 filhos, e Deus vai chamar Abraão no canto e falar para Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, onde o teu coração está posto, onde o teu coração estará apegado, toma agora Isaac, sobe ao Monte Moriá e oferece ali em holocausto. Então nós vamos ver que Deus vai confrontar o coração de Abraão agora, porque todos nós que recebemos uma chamada da parte de Deus, chegará um momento que Deus vai provar o nosso coração naquilo em que nós mais amamos. Quem sabe o teu amor está na tua família, os filhos. Eu quero te dizer, o propósito que Deus tem contigo é muito maior do que esse amor pela família, porque há momentos que Deus vai permitir, se afasta da família, entra no quarto, porque eu quero ter intimidade, eu quero ter um particular contigo, e é necessário você abandonar os amigos, é necessário você abandonar os momentos em que o teu coração mais deseja estar, para estar comigo, porque eu sou maior do que todas essas coisas. E a palavra de Deus vai dizer então que Deus chama Abraão: Abraão,